Ex-senador pelo Amazonas, Bernardo Cabral, recebe homenagem na Assembleia Legislativa. Deputados e autoridades debatem maioridade penal, tema que divide opiniões. E na edição do Bom Dia de hoje você também vai ver: Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia encontra irregularidades em empresa de envasamento de água de coco. E ainda uma entrevista com o diretor de saúde da Assembleia Legislativa para falar sobre a 5ª Semana de Qualidade de Vida. Começa agora o programa Bom Dia desta sexta-feira, hoje dia 14 de junho de 2013. Bom dia para você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. Este ano, em outubro, a Constituição Federal completa 25 anos marcados pela democracia e garantia de direitos fundamentais. O relator geral da Constituinte de 1988, ex-senador amazonense Bernardo Cabral, foi homenageado ontem na Aleam. A autoria da homenagem partiu do deputado Chico Preto. Bernardo Cabral, fundador do extinto MDB, foi eleito deputado federal em 1966. Teve os direitos políticos suspensos por 10 anos e interrompida a carreira de professor universitário em razão da sua atuação parlamentar, às vésperas da edição do Ato Institucional número 5, o AI-5, de dezembro de 1968. Também atuou como deputado estadual, deputado federal, senador e ministro da Justiça, além de ser o relator da Constituição de 1988. Para o povo amazonense em especial, é um motivo de muito orgulho, porque há 25 anos atrás, um amazonense, um deputado federal, que se destacava dentro de 513 deputados, mais 81 senadores, este amazonense, que era deputado federal à época, tomou a relatoria desse processo, que é um marco histórico no nosso país, uma nova Constituição. E esse amazonense chama-se Bernardo Cabral, que foi deputado federal, foi senador pelo Amazonas e que muito contribuiu para a história política do Amazonas, mas, por certo, escreveu seu nome na história política do Brasil. A Constituição de 88, ou Constituição Cidadã, como é conhecida, é um marco na história da democracia do país, já que no ano de 1985 houve o fim da ditadura militar. Para o presidente da Associação Comercial do Amazonas, a representatividade de Bernardo Cabral teve destaque não só pela atuação durante esse período no Brasil, mas chegou a patamares internacionais. Se não bastasse ele ser o relator da Constituinte mais importante que já houve nesse país até hoje, uma Constituinte democrática, que inclusive ela é tendente ao parlamentarismo, que é o que nós precisamos, eu acredito nisso, ele também. Então o Cabral é uma figura internacional, hoje é um cidadão do mundo, para nosso orgulho, é um homem que tem o seu nome gravado em países da Europa, como Portugal, França, como Itália, então Israel, então essas coisas todas, essas visitas dele no mundo inteiro fazendo palestra, enaltecendo o nome do Amazonas, levando a nossa bandeira de intelectualidade, de político, de jurista, de amigo que ele é dos amigos dele. Então isso aí realmente, essa homenagem que se faz hoje, mais uma homenagem que se faz a ele hoje, realmente é no seu cartel, é uma coisa justíssima. Com o fim da ditadura, surgiu a necessidade da redemocratização do país, o que só foi possível a partir da elaboração de uma nova Constituição. Contrariando as expectativas da época, o documento tem se mostrado eficaz na consolidação da democracia e exercício dos direitos e garantias fundamentais. Bernardo Cabral garante que essa foi uma vitória do povo. Me dá muita alegria é que lá atrás os catastrofistas diziam que esta Constituição não duraria 6 meses, que o país ia ficar ingovernável, que seria uma coisa terrível. Se não fosse esta Constituição, o Brasil não estaria como está hoje, absolutamente respirando ares democráticos. Houve um presidente que sofreu impeachment, o vice-presidente assumiu a República. Lá atrás, no governo militar, quando o presidente Costa e Silva teve um derrame cerebral, um acidente vascular cerebral, quem assumiu o governo não foi o vice-presidente, foi uma junta militar. Com esta Constituição, Itamar Franco assumiu, houve eleição, tivemos Fernando Henrique 8 anos, depois o Lula 8 anos, agora
a presidente Dilma está no segundo mandato, ou seja, todos eles são devedores da Constituição Federal de 88. De modo que eu vejo com muita alegria que foi obra do povo. Essa história de dizer que a Constituição foi apadrinhada por A ou por B, absolutamente. Foi o povo que foi para a rua, brigou, lutou e teve o sucesso que tem. De modo que eu estou muito alegre hoje porque ver que o Ulisses tinha razão quando disse: esta Constituição terá cheiro de amanhã e não cheiro de mofo. O deputado estadual pelo PSDB, Arthur Bisneto, também destacou a importância de se observar a trajetória política de Bernardo Cabral. É uma bela homenagem que o deputado nobre, brilhante deputado Chico Preto, traz a essa casa. O meu padrinho de batismo, Bernardo Cabral, é uma das figuras de maior reconhecimento nacional da história da política do Estado, da história da política nacional, da política do país. Relator constituinte, ministro, deputado estadual, deputado federal, senador. Foi cassado porque era uma das principais vozes no combate à ditadura à época, em 1969, dia 7 de fevereiro. Eu não esqueço essa data nunca, porque, além de uma figura que eu admiro, que é o Mário Covas, o meu avô foi cassado no mesmo dia, contemporâneo do Bernardo. E nós temos uma história de amizade familiar muito grande, de carinho, de respeito, mas eu tenho uma admiração por ele incondicional. Quem não conhece, que aprenda a admirar uma figura que eu cresci ouvindo as histórias e só ouvi coisa boa dele. A Constituição de 88 foi promulgada no dia 5 de outubro e é considerada a lei fundamental e suprema do país, situando-se no topo do ordenamento jurídico. Da promulgação da Carta Magna até hoje, o documento já sofreu 72 emendas. Carta Magna, Carta Mãe, a Lei das Leis, a Lei Suprema. Com tantas denominações, a Constituição Federal se estabeleceu ao longo de mais de 2 décadas e teve influência direta nas decisões governamentais e na vida do povo brasileiro. Conheça agora, na matéria de Pérola Paula, os diversos aspectos desse documento. Ela está nas bibliotecas de todas as escolas e muitos já devem ter lido este documento e entendido pouca coisa. Mas é fato que esta Carta Magna é o que rege a vida dos brasileiros. A Constituição de 1988 trouxe profundas mudanças para o país, principalmente por consolidar a implementação da democracia. Com o fim da ditadura militar, o Brasil precisava se reconstruir e o primeiro passo era elaborar a lei mais importante, de forma a permitir o reconhecimento da dignidade humana e da cidadania. Sendo assim, foi instalada em 1987 no Congresso Nacional a Assembleia Constituinte, com a finalidade de elaborar a nova Carta Magna. E após muitas discussões, em 5 de outubro de 1988, foi promulgada a nova Constituição Federal Brasileira. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Com mais de 200 artigos e 70 emendas recebidas ao longo de 25 anos, é por meio da Constituição que os brasileiros têm a garantia dos direitos sociais, como a saúde e a educação. Por isso, nossa Carta Magna é chamada de Constituição Cidadã, pois tem como um dos objetivos fundamentais assegurar a todo cidadão o que for necessário para sua existência digna, além de condições de trabalho. Todas as leis elaboradas, votadas e aprovadas pelos parlamentares são baseadas a partir da Constituição Federal. Grande parte dos direitos garantidos depende da atuação do Estado e muitas dessas normas ainda não são cumpridas com eficácia. Mas ainda assim, é dever de todo brasileiro conhecer nossa Carta Magna, porque é por meio dela que será possível a construção de uma sociedade mais igualitária e fraterna. O aumento de crimes cometidos por menores de 18 anos vem causando polêmica e reacendendo as discussões sobre a redução da maioridade penal. Na Assembleia Legislativa, o assunto foi debatido ontem em audiência pública.
A falta de estrutura de algumas famílias e de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento das crianças e adolescentes são algumas das causas que levam menores de idade a cometer atos infracionais que atualmente são corrigidos com medidas socioeducativas. Na maioria dos casos, jovens descumprem normas e regras impostas pela sociedade. É o que pode ser constatado diariamente nos principais noticiários de todo o país. O problema trouxe à tona a discussão da redução da maioridade penal e vem gerando polêmica entre os brasileiros. Há quem seja a favor da redução e há quem seja contra. A divisão de opiniões foi revelada na pesquisa realizada pela Confederação Nacional dos Transportes, em conjunto com o Instituto MDA, que divulgou que 92,7% dos brasileiros são a favor da redução da maioridade penal, atualmente de 18 para 16 anos. Outros 6,3% são contra e 0,9% não opinaram. Mas, afinal, no que consiste a redução da maioridade penal? A maioridade penal é a idade mínima a partir da qual o Poder Judiciário pode processar um cidadão como adulto, ou seja, é a que reconhece o indivíduo como consciente das consequências dos seus atos e da responsabilidade legal embutida nas suas ações. Em Brasília, na última segunda-feira, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado realizou a segunda audiência pública de uma série de 3 para tratar do assunto, que também está sendo discutido na Assembleia Legislativa. Uma audiência pública para definir o posicionamento da sociedade com relação a essa questão foi proposta pelo deputado José Ricardo e envolve a Comissão dos Jovens, Crianças e Adolescentes, presidida pelo deputado Vanderlei Dallas, e a Comissão da Mulher, das Famílias e do Idoso, na qual preside a deputada Conceição Sampaio. A gente precisa ouvir a sociedade, né? O homem público que ouve a população, por certo, e erra menos. Então a gente precisa saber o que está pensando hoje cada pessoa. Eu tenho certeza que cada um dos parlamentares tem uma convicção própria, né? Eu entendo que não é só diminuindo a idade penal que a gente vai resolver o problema de violência. A violência, os crimes, a juventude envolvida nessa violência, vítima também dessa violência, faz com que haja um sentimento da sociedade que talvez tenha que mudar essa idade. Então esse é o debate. Alguns que são a favor dessa redução, outros que são a favor de que continue. E que se, logicamente, façam investimentos no poder público para garantir direito dos adolescentes, das crianças, dos menores. Para o promotor de justiça Públio Caio, a diminuição da idade que responsabiliza menores infratores não resolverá o problema de segurança no Estado. É uma ilusão achar que, reduzindo a idade penal, nós teremos segurança pública, que nós podemos andar tranquilamente nas ruas e nada vai acontecer. Isto é uma grande ilusão, não vai mudar absolutamente nada em relação à nossa tranquilidade, no nosso direito de ir e vir de cidadão. É o mesmo que acha o coordenador do Fórum Estadual de Movimentos e Organizações Juvenis do Amazonas, Ednei Mendonça. O Fórum de Movimentos e Organizações Juvenis aqui do Amazonas, tem uma posição contrária à redução da maioridade penal, porque ela não vai resolver a situação da violência. E a gente está lutando mesmo pela implementação de políticas públicas de juventude para diminuir os índices de violência, aumentar a qualidade da escolaridade dos adolescentes, principalmente jovens, que infelizmente vêm a cometer atos infracionais. Durante a audiência foi destacado que a redução é inconstitucional. O desembargador José Munhoz Pinheiro Filho admitiu que a maioridade penal a partir dos 18 anos é cláusula pétrea, mas segundo ele não é necessária uma nova constituinte para mudá-la. Basta um plebiscito para referendar a nova legislação e afirmou ainda que isso só é possível porque a soberania emana do povo. A Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa realizou mais uma ação de fiscalização na manhã de ontem, quinta-feira. Durante a ação, o setor de manipulação de um comércio de vendas de água de coco foi interditado. Em parceria com a Delegacia do Consumidor, o PROCON e o Departamento de Vigilância Sanitária de Manaus, a Comissão de Defesa do Consumidor da ALEAM vistoriou este comércio, que tem como produto principal água de coco em garrafas. A equipe fiscalizou o setor de manipulação e irregularidades foram encontradas. Impermeabilização das paredes, que está inadequada, o processo de lavagem do coco, que ainda não está sendo utilizado, que eles vão passar a utilizar, lâmpadas sem proteção,
lavagem das mãos, a pia está sem papel toalha, sabonete líquido para fazer a asepsia das mãos. Então, são alguns detalhes que eles vão se enquadrar com autodifração. O PROCON advertiu a empresa pela falta de informações essenciais no rótulo, como a data de fabricação, validade, composição do produto e informações nutricionais. O PROCON vai fazer uma constatação, dar uma advertência para que ela se adeque, a empresa se adeque no prazo de 30 dias. Após 30 dias iremos voltar e vamos confirmar se realmente ela se adequou à situação. Isso não inclui a geração de nenhuma multa? Não, no momento não. A princípio, o primeiro passo, nós estamos dando uma advertência e dando um prazo para que ela se adeque. A fiscalização foi causada por denúncias de consumidores à CDC da Aleam. Para o deputado Marcos Rota, presidente da comissão, é importante a participação da população na verificação de alguma irregularidade. A Comissão de Defesa do Consumidor ela tem agido em várias frentes, né? Muitas frentes, muitas pesquisas, muitas ações, muitas fiscalizações. E hoje nós somos às ruas mais uma vez em parceria com a Delegacia do Consumidor, a Vigilância Sanitária e o PROCON, porque nós recebemos aqui denúncias com relação a uma água de coco que estava sendo comercializada nos finais da cidade de Manaus. Nós primeiramente fizemos um levantamento pela comissão, constatamos que esse produto ele foge totalmente às especificações, às determinações e às legislações. Denúncias podem ser feitas na Comissão de Defesa do Consumidor, no 4º andar da Aleam e também pelo telefone 3183-4451. Vamos para a previsão do tempo. A previsão do tempo para hoje em Manaus é de sol entre nuvens com pancadas de chuvas e trovoadas. A temperatura mínima será de 25 e a máxima de 33 graus. Para o município de Humaitá, a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 32. A previsão para Ipixuna é de céu nublado a parcialmente nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas. A temperatura mínima será de 22 e a máxima de 26 graus. E veja a seguir, diretor de saúde da Assembleia Legislativa fala sobre a 5ª semana de qualidade de vida, prevenção e orientação. Não saia daí, voltamos já. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.aleam.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da rádio Aleam. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. Estamos de volta com o programa Bom Dia. E no quadro de entrevista de hoje, vamos conversar com o diretor do Departamento de Saúde da Aleam, Dr. Arnoldo Andrade, que vai falar sobre a 5ª Semana de Qualidade de Vida, Prevenção e Orientação e da 10ª campanha de combate à DST-AIDS. Diretor, seja bem-vindo ao programa Bom Dia. Bom dia, Amanda, telespectadores, é um prazer estar aqui. Diretor, a semana começou na quarta-feira no hall da Assembleia Legislativa. O que está sendo disponibilizado para os servidores e também para os visitantes da Assembleia? Na verdade, nós investimos muito na educação em saúde, não é? Colocamos os nossos profissionais dotados de equipamentos para que possamos fazer uma busca ativa, busca do hipertenso, busca do diabético,
aquele que está com sobrepeso, fazer a relação do peso em relação à altura, que a gente chama de IMC, verificamos a parte odontológica e trabalhamos a parte da psicologia, da nutrição, tudo com o objetivo de investir pesadamente na qualidade de vida de cada um funcionário e daqueles que frequentam a Casa do Povo. Quais as especialidades médicas que a Assembleia Legislativa está disponibilizando para os servidores durante todos os dias? Nós temos clínica geral, nós temos a parte da neurologia, da psiquiatria, nós temos da medicina ocupacional, da saúde do trabalhador e também trabalhamos com nossos aposentados na área do envelhecimento. Durante todos esses 3 dias dessa semana, foram realizadas aí várias palestras. Entre as palestras realizadas está sobre a saúde da mulher. O que motivou esse tema, doutor? Nós temos um universo muito grande de mulheres na casa e nós percebemos a necessidade de constantemente trazer o esclarecimento em relação ao corpo feminino, tanto da parte reprodutiva como também da parte postural. Nós sabemos que nós temos aqui na Assembleia algum risco no qual está muito bem diagnosticado no mapa de risco, que é em relação à postura, como é que senta, a hora de trabalho, movimento das mãos, para a gente evitar as doenças ortoarticulares, que era antiga chamada as LE, lesão de esforço repetitivo. Para isso, as nossas fisioterapeutas conseguiram montar uma boa palestra, cujo objetivo é orientar o dia a dia de trabalho das nossas mulheres. Como que está aí a procura dos servidores em geral da Assembleia Legislativa pelas especialidades da casa? Muito bem. À medida que a divulgação ocorre, as pessoas começam a ganhar uma conscientização e aumenta a demanda atrás dos profissionais, cujo objetivo é fazer essa prevenção, cuidar do seu corpo, para que possamos envelhecer e vivermos bastante, mas com qualidade de vida. Quem está mais consciente, doutor, a mulher ou o homem? Ainda é a mulher. E muitas vezes ela que leva o homem na presença do médico. É um tabu que os homens estão aprendendo a conviver, mas o que é mais importante é que eles cuidem da sua saúde. Hoje está claro na estatística que a mulher se cuida mais e ainda força o homem a chegar na frente do médico. Que bom. Daqui a pouco o senhor sai aqui do programa direto para a abertura da 10ª campanha de combate ao DTS-AIDS. Quem serão os palestrantes? Será o doutor Chirano, Carlos Chirano, que é o diretor do Alfredo da Mata, é um especialista na área da dermatologia e das doenças sexualmente transmissíveis. E lá nós vamos debater, trazer os novos números da cidade de Manaus, do estado do Amazonas e chamar a atenção para a prevenção. Nós estamos chegando no Festival Folclórico do Boi Garantido e Caprichoso e a ilha está muito preocupada. Tem aumentado muito o caso de AIDS e nós aqui, que é a Casa do Povo, temos a obrigação de trabalhar a conscientização, estamos distribuindo camisinhas, kits, para que as pessoas possam fazer a sua festa com tranquilidade, mas protegido de doenças sexualmente transmissíveis. Essa campanha aqui na Assembleia vai até aí começar o festival? Sempre fazemos isso, né? Hoje começamos com a palestra, vamos distribuir o kit com camisinha e durante a semana vamos estar chamando a atenção dos nossos funcionários e distribuindo nossas camisinhas para que aqueles que forem para a festa e arranjarem algum parceiro que faça a sexualidade, mas com proteção. Doutor, para quem ainda não utiliza os serviços médicos da Casa Legislativa, qual é o procedimento? O que deve fazer? Você sabe que a Casa investiu numa estrutura e basta você se apresentar lá na recepção, marcar sua consulta, seja ele com o médico, seja ele com fonoaudiólogo, com nutricionista, com odontólogo, que terá a sua demanda atendida. Além aí, doutor, das inúmeras palestras de prevenção, o que a Diretoria de Saúde tem de novidade para a Casa Legislativa? Olha, nós sempre investimos há algum tempo nessa parte da conscientização. Nós queremos trazer, a medicina ocupacional está sendo colocada e estamos credenciando várias especialidades. Por exemplo, nós não temos gastroenterologista para dar um apoio às doenças gástricas, nós estamos credenciando endocrinologista, enfim. Queremos vários profissionais para que possamos fazer uma medicina integral e completa aos nossos colaboradores. Doutor Arnoldo Andrade, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Bom Dia. Convide aí os nossos servidores e a todos que queiram participar da abertura da 10ª campanha aí da AIDS. Sem dúvida nenhuma. A conscientização, as campanhas são extremamente necessárias porque todos nós podemos ser vítima a qualquer momento de uma doença que não tem cura.
E nós não podemos nos deixar iludir que hoje tem medicação para AIDS, essa medicação não cura. As pessoas que têm essa doença têm que tomar muito remédio, ficam fragilizados e findam sendo acometidos por outras doenças. Então é importante a prevenção, o uso da camisinha é essencial. Muito obrigada, doutor Arnoldo Andrade, pela sua participação aqui no nosso programa Bom Dia. Eu que agradeço, Amanda, e estou à disposição. Obrigada. Vamos agora com a agenda parlamentar. Hoje, às 10 horas, no plenário Rui Araújo, o deputado Francisco Souza faz audiência pública para debater sobre os preparativos da Copa de 2014. E acontece no auditório João Bosco, às 9 horas da manhã, a palestra com o tema Preventiva DST-AIDS, realizada pelo Departamento de Saúde da Alean. E às 7h30 da noite, na Avenida do Samba, o deputado Fausto Souza, presidente da Comissão de Esporte e Lazer da Assembleia Legislativa, participa do passeio de bike, em comemoração ao Dia do Ciclista. E o deputado Cabo Maciel realiza uma audiência pública para debater segurança na Vila de Caviana, no município de Manacapuru, às 6 horas da tarde, na quadra esportiva da Escola Estadual Januário Santana. E o Bom Dia termina aqui. Você que ficou conosco até agora, muito obrigada pela sua audiência. Para sugestões de matérias, envie um e-mail para bomdia@alean.gov.br. Para conferir essa e outros programas da TV Assembleia, acesse o www.youtube.com/canal Alean. Continue com a nossa programação. Bom fim de semana para você e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.